E aí, pessoal, meu nome é Charlie Grandchamp, eu sou tradutor e revisor de texto, e você tá no meu canal onde a gente fala de literatura, de gibizinho e de tudo mais que eu gostar. Hoje, particularmente, eu quero falar de um livro que eu tava louco pra ler fazia muito tempo, mas ele tava esgotado a última edição, e agora com o relançamento no começo de abril, eu finalmente pude ler Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Sempre fui maluco pra ler Kurt Vonnegut. E agora tá disponível no Mac Livros, inclusive, com certeza vou ler A Cama de Gato ainda nesse semestre, porque eu fiquei maluco que eu vi aqui. Essa edição tem tradução do Daniel Pelizari e, né, é da editora Intrínseca. Tive que pegar logo que saiu, na verdade, saiu no começo de abril, eu vi agora, tipo, menos de uma semana atrás, na verdade, 4 dias atrás eu comprei, paguei o preço cheio mesmo, porque eu precisava ler isso aqui, eu precisava matar o meu desejo e foi muito melhor do que eu esperava. Eu esperava que eu fosse gostar muito de Kurt Vonnegut. É o autor favorito, eu acredito, do Arthur Eloy, que é um grande amigo, um querido amigo. E os nossos gostos batem, então eu achei que eu fosse gostar de Kurt Vonnegut, mas isso aqui, começar por esse aqui, que inclusive quando eu postei que tava lendo, um amigo falou, pô, você começou pelo melhor dele, que é perigoso, porque depois você vai ler os outros e não bate, né, que você espera. Mas nessa história aqui, a gente tem meio que uma autobiografia, de certa forma, porque o Kurt, ele esteve na Segunda Guerra Mundial. E ele foi prisioneiro de guerra e ele estava lá na Alemanha durante o bombardeamento de Dresden, né? O bombardeio de Dresden foi, até deixei anotado aqui, entre 13 e 15 de fevereiro de 1945. Durante muito tempo foi considerado o pior ataque da Segunda Guerra Mundial, né, o mais letal, porque no começo acreditava-se que tinha sido cerca de 250 mil pessoas que faleceram, a maioria delas, a maioria esmagadora, civis. Hoje em dia, depois de várias pesquisas que foram feitas na própria cidade de Dresden, acredita-se que foram entre 22 mil e 25 mil pessoas que morreram nesse bombardeio. Esse bombardeio foi feito pelos aliados, especificamente pelo Reino Unido e Estados Unidos, contra a Alemanha, porque Dresden tinha muitas fábricas, tinha algumas produções bélicas, até era um bom ponto financeiro do, do eixo, mais especificamente do Terceiro Reich, né? E aí eles atacaram com essa desculpa de que, né, desestruturariam a parte militar. Porém, dessas 22 mil pessoas, a maioria esmagadora foram civis, pessoas que, né, não estavam em guerra. Até hoje não é considerado um crime de guerra, apesar de que foi um crime de guerra cometido, mas assim como Hiroshima eu acho que também não é considerado um crime de guerra, aqui também não, mais um presentinho que os Estados Unidos deixou para o mundo de destruição. Mas o Kurt estava lá. E aí aqui nesse livro a gente acompanha um personagem que é um escritor e ele vai contar, ele quer, desde que ele voltou da guerra, ele quer contar dos momentos que ele tava lá em Dresden. E é para ser um livro anti-guerra. É um livro anti-guerra, o cara é anti-guerra, ele vai chamar de A Cruzada das Crianças. Tanto que o nome do livro completo é Matadouro 5, ou A Cruzada das Crianças, uma dança compulsória com a morte. Um teuto-americano de quarta geração, agora vivendo numa boa em Cape Cod, fumando demais, e que enquanto o batedor de infantaria Horst de Combat, feito prisioneiro de guerra, testemunhou muito tempo atrás o bombardeio incendiário de Dresden, a Florença do Elba, na Alemanha, e sobreviveu para contar a história. Este é um romance meio estilo telegráfico esquizofrênico das histórias do planeta Tralfamadore, de onde vêm os discos voadores. Paz. Então o Kurt vai usar desse personagem que meio que é ele também, um escritor que quer escrever sobre um livro de guerra, e aí ele já escreveu outros livros, mas o livro de guerra de Dresden dele ele não consegue escrever. E aí em determinado momento ele entrega um livro pro editor dele, e aí a gente vê ele contando pra gente o que é esse livro, que acompanha o Billy, que sobreviveu, que tava na guerra lá no bombardeio de Dresden, e sobreviveu, e depois disso ele começou a pular no tempo. Então ele tá no passado, ele tá no presente, ele se perde, ele meio que desassocia e vai pro passado, presente, futuro, vai vivendo tudo e entra em contato com os alienígenas, né? Como que chama aqui? Os Tralfamadorianos, que é uma espécie que não tem muito conceito de. O conceito de morte é diferente, porque se a pessoa já viveu em algum momento, não tem como ela morrer, porque ela morreu, o corpo dela deixou de existir aqui agora, mas no passado, se você for no passado, ela ainda tá lá.
Então tem todas essas questões que, no fundo, esse livro todo é um soldado, um ex-soldado dissociando, né? Esses pulos no tempo que ele dá e essa coisa dos alienígenas, tudo é ele lidando com os traumas de guerra. O personagem escritor, que é a persona do Kurt, isso eu estou interpretando, tá, gente? A persona que é ele aqui não não acredita que guerras têm coisa boa, sabe? Todos os lados perdem na guerra, até porque quem tá na guerra, o próprio Billy, que é o personagem da história que ele conta, vai praticamente um adolescente pra guerra e tá lá com outros adolescentes, ele não chega nem a receber uma arma, em momento nenhum. Ele cai de paraquedas num lugar e vai pro meio da confusão e encontra outras pessoas, encontra outras crianças também, né, tem adolescentes ali no meio da guerra. Então, pra quem que a guerra vai ser bom? E essa obra inteira trabalha isso. Trabalha os traumas causados por essa guerra que se estendeu por muito tempo, que vitimou muitas pessoas inocentes, porque a gente pode falar, o soldado tá ali e contra ele tudo pode ser feito. Não tudo pode ser feito, mas ele tá ali pra lutar. Mas as pessoas inocentes, uma criança devia estar numa guerra, uma criança tem cabeça pra estar numa guerra, e os civis dos locais que foram, né, até depois que os aliados recuperaram vários territórios e abusaram das mulheres que ficaram e todas essas coisas terríveis, que a gente escuta muitas histórias do que os nazistas, terrores que os nazistas fizeram, mas as histórias do lado dos aliados, os terrores que os aliados fizeram com civis também, não se comenta, e aqui ele faz alguns comentários sobre isso, de que é dois lados, mas os dois lados são guerra, então ninguém tá ganhando com isso. Tá todo mundo se fudendo porque tem uns poderosos, uns bambãs que querem fazer a guerra, vão lá movendo seus peões, enquanto o soldado pé no chão lá, que tá no pé no barro de trincheira, tá só se fudendo, e as pessoas todas ao redor ali, os civis, que não tem nada a ver com isso, acabam. Ele bate muito na tecla de que não se fala desse ataque que foi feito pelos aliados, porque civis morreram, foram civis, em grande maioria essas fábricas eram civis, não eram militares, não era. Ele bate muito nisso e vai te martelando. Ele fica repetindo várias vezes: é assim mesmo. É assim mesmo. Ah, fulano morreu, perdeu a cabeça, não sei o que lá. É assim mesmo. Ah, porque essa coisa terrível, inenarrável aconteceu. É assim mesmo. É muito conformado de que não tem jeito a guerra. Ao mesmo tempo que eu tô aqui devagando com vocês porque eu não escrevi roteiro nem nada. Tô só vomitando as minhas impressões com o livro que eu terminei de ler hoje, inclusive. Ele é um livro anti-guerra que te fala o tempo todo, né, que a guerra é ruim pra todos os lados, todo mundo vai se fuder. E ao mesmo tempo é um soldado muito cansado. Ele tá muito, assim, ele dá de ombro só porque ele cansou, ele não quer mais a guerra, ele não consegue se relacionar com a guerra e depois, né, ele vai dissociando em vários momentos com todos os traumas de guerra que ele teve. E ele tá, sabe, meio que ficou apático a coisa toda, e eu acho que isso é um perigo de você ficar apático quanto a uma guerra, mas eu acho que tem esses dois lados, sabe, da pessoa que tá cansada. Eu não sei se tem uma visão tão esperançosa assim, acho que isso eu quero dizer, de que, né, vai acabar as guerras e tudo mais. Até o momento os alienígenas falam aqui que o universo vai acabar, mas não é por causa das guerras dos seres humanos. A gente não é tão importante assim. Mas é um livro anti-guerra que, ao mesmo tempo, eu acho um pouco. Eu senti um pouco pessimista. Talvez eu esteja um pouco pessimista com toda a questão da Palestina e tudo mais. Mas foi uma obra que realmente, assim, me deixou muito reflexivo. E a vários momentos eu parava assim e ficava. Porque você está ouvindo um relato, é uma história de ficção desse soldado que sobreviveu a Dresden, escrevendo sobre um soldado que sobreviveu a Dresden, e o Kurt é um soldado que sobreviveu a Dresden. Então você tá vendo os relatos, o vômito da pessoa que tava lá se fudendo, que tava lá na merda e que viu a merda acontecer, que viu gente inocente morrer e não consegue lidar com isso. Me pergunto se isso foi uma maneira do Kurt Vonnegut vomitar também isso, sabe? Dele externalizar essa meio que impotência, de alguma forma ele fazer alguma coisa com um livro anti-guerra. Eu não sei, mas eu sei que eu gostei muito. Entrou pra lista de favoritos, com certeza. É 5 estrelas, maravilhoso. Preciso ler tudo do Kurt Vonnegut. E, sei lá, é um livro que, que bate muito fundo. Ainda mais nesse momento que a gente tá de mais uma guerra
sem sentido, só por pirraça e maldade mesmo, né? Por parte de. Cara, é, foi um livro que me fez pensar muito, mas fica aqui os meus comentários e a minha recomendação de Matadouro 5 do Kurt Vonnegut. Matadouro 5, inclusive, é porque é o lugar que eles se abrigaram. É o lugar que o personagem aqui trabalhava, que ele tinha que fazer alguns trabalhos, e é onde eles se abrigaram durante o bombardeio. Pesado, mas gostoso de ler. É muito. Eu li em 2 dias e meio, então, assim, maravilhoso. Vou deixar o link aqui da Amazon, né? Se você quiser comprar. Eu até esqueci de pedir pra vocês se inscreverem, curtir essas coisas todas. Então curte, se inscreve se você for novo por aqui. Deixa nos comentários se você já leu alguma coisa do Kurt, se você já leu Matadouro 5 e, né, outras obras anti-guerra que você gosta, porque eu gosto muito dessa temática. E bom, é isso. Até a próxima leitura. Beijos!